Boa noite! Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, a doutora Bianca Ohana, que eu já vou chamar ela para participar aqui com a gente. Nós vamos falar sobre inflamação. Você sabe o que é inflamação? Sabe a diferença entre inflamação crônica e inflamação aguda? Você sabe detectar se você está inflamada, se o seu corpo está inflamado, quais são os sinais e sintomas da inflamação e, principalmente, como combater a inflamação de uma forma natural, de uma forma saudável. Vou chamar a minha convidada especialíssima de hoje, doutora Bianca Ohana. Deixa eu ver se ela está aqui já no meu Instagram, já aceitei ela aqui. E também agora aqui no meu canal do YouTube, no meu Face. Querida, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o meu convite para participar dessa live de hoje. Eu acho que está vazando um pouquinho de som aí, talvez do celular, no meu YouTube. E deixa eu tirar o meu som agora, porque senão fica dando eco aí para quem está ouvindo a gente. Pessoal que está aqui no YouTube, estão ouvindo bem, vendo bem, mandem um sim, estamos ouvindo bem, vendo bem. Pessoal aqui do Insta também estão ouvindo bem, vendo bem, tudo certinho. Pessoal do Face. Então vamos começar. Doutora Bianca Ohana, minha querida amiga, mas também uma profissional maravilhosa. Ela é médica, cirurgia plástica, na área de estética, na área reparadora e cosmiatria, que ela vai explicar direitinho o que é para a gente. Ela é fundadora do Grupo Bianca Ohana e ela é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também do Instituto, será que eu vou conseguir falar? Internacional de Cirurgia Plástica. Gente, blá, blá, é blá. Muito título, deixa isso para lá. Vamos ao que interessa. Karina, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Você sabe o quanto eu te admiro e que esse é um tema que eu amo, em especial associado ao universo que eu trabalho. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Tanto que a Karina tem tanta informação que eu falei para ela, será que não é melhor você fazer essa live com um clínico, né, com um endócrino? Mas depois eu pensei, gente, tem tudo a ver com o cuidado que eu tenho com os meus pacientes. Eu até brinquei e falei para ela, se estiver muito inflamada, eu nem opero, porque é verdade, né? Então, acho que ela vai tocar em várias questões, e a live é dela, eu estou aqui para dar para dar uma pincelada em alguma coisa que eu possa agregar de valor como médica para vocês, mas fato é que ela falou em nutrição funcional e hoje a medicina ela é baseada numa medicina funcional, né? Numa medicina preventiva, independente da especialidade que a gente esteja atuando. Quem hoje achar que a alimentação não está ligada a todo esse processo de prevenção e até de algumas resoluções de alguns problemas que a gente possa vir a ter, tá realmente um pouquinho aí atrás. Né? Na verdade, a gente precisou olhar para o início, né? para ter respostas hoje de muitas coisas aí que a gente vem tendo. Olha, não foi à toa esse meu convite, eu vou explicar o porquê. Por que eu convidei a doutora Bianca Ohana para falar sobre inflamação? Já que ela é cirurgiã plástica, que ela faz todos os dias da vida praticamente dela é cirurgia, a cirurgia em si, ela vai explicar agora para vocês o que é, nada mais é do que um procedimento que causa uma inflamação no organismo. E é uma inflamação momentânea, ela vai explicar direitinho. Que se for bem tratada, bem cuidada, não tem problema. E aí eu pensei, eu falei, bom, vou chamar a Bianca para falar sobre a cirurgia, para falar sobre a diferença entre a inflamação aguda, a inflamação crônica e os impactos que isso tem na nossa saúde. Por quê? Porque é muito importante que você que está assistindo aí essa live entenda e tenha conhecimento do que é uma inflamação, como que a gente pode cultivar
diariamente essa inflamação ou como que a gente pode combater ela de forma saudável, natural, através da alimentação, da nutrição, de hábitos diários saudáveis. Então, como cirurgiã plástica, você lida com inflamação todos os dias do seu trabalho, né? Da sua vida praticamente. Então, vai ser muito interessante essa live, porque quem está assistindo, quem é leigo, né, que não é da área da saúde, não é médico, não é nutricionista, fica um pouco perdido. Ah, mas o que é inflamação? É algo tão amplo, né? Ah, eu tomo anti-inflamatório quando eu tenho uma doença X, uma doença Y. Mas eu sei o que é inflamação, eu sei o que causa a inflamação, e é isso que você precisa saber. O que causa a inflamação? Para a gente diminuir cada vez mais. Por quê? Como é o título dessa live, se você tem dor ou doenças, isso é resultado de um corpo inflamado, tá? E a gente vai explicar isso durante a live. Então fica aí até o final, que tá muito interessante. A gente separou muito conteúdo para vocês. E agora eu passo a palavra para a doutora Bianca contar para a gente um pouquinho do trabalho dela, né? Apresente-se, por favor, fala do seu trabalho, o que você faz, para as pessoas te conhecerem. Ela é do Rio de Janeiro. Eu atendia na clínica dela quando eu morava no Rio, como Nutri. Nós somos amigas, né? Eu gosto muito da doutora Bianca, a gente tem aí já uma história. E ela é uma profissional excelente e exemplar, tá? Quem é do Rio de Janeiro, fica a dica aí, sigam ela aqui no Instagram, porque ela tem um perfil que ela coloca muito conteúdo maravilhoso. E é isso, vamos falar, né? Vamos falar sobre inflamação. Vamos, antes de mais nada, falei com você, né, e tudo, mas esqueci de dar boa noite, eu esqueço, né, gente? Quem está sempre fazendo live tem que agradecer a vocês que estão aqui participando. Obrigada aí pela audiência do público da Karina, do meu público que está por aqui. A gente vai tentar entregar aí alguma informação relevante para vocês. A Karina já me apresentou, mas eu acho que o que é legal eu destacar na minha atuação, tem duas coisas que eu queria falar para vocês. Uma é que, apesar de eu ser cirurgião plástico, eu não trabalho só com estética, eu sou médica do INCA, eu trabalho com oncologia, então a gente está bem acostumado a trabalhar com o corpo não inflamado e com o corpo inflamado, entender as respostas disso num processo cirúrgico. Além disso, a outra... O INCA, Bianca, para quem não conhece. O INCA, que para mim é o Instituto Nacional do Câncer. Então, eu sou médica do INCA, então eu trabalho com plástica estética e plástica reparadora. Então, a gente tem esses dois lados aí de trabalho. Além disso, a Karina já atendeu aqui na clínica, que era a clínica WeCare. Agora a gente mudou de espaço, está num lugar maior, é o espaço do grupo Bianca Ohana, e é uma nova fase aqui em 2022, a gente está bem feliz com todas essas mudanças. Essa é a primeira live feita aqui desse cantinho, então que isso traga aí muita sorte para a gente. Eu estou bem feliz. Eu estou tão feliz disso está acontecendo com você. Todo o sucesso do mundo aí para vocês. Muita energia positiva. Obrigada. E aí, falando de inflamação, né? Então, o que é a inflamação? Ela é a resposta do organismo a algo que está errado. Alguma coisa está desajustada, pode ser diversas coisas. Eu falei errado, mas entende-se, algo externo. A cirurgia não é algo que é errado, mas é uma agressão ao corpo e ela gera uma inflamação que no início é até necessária para o processo de cicatrização acontecer, mas é aquelas primeiras 72 horas. Depois a gente já tem que entrar num processo de cicatrização normal e o corpo ir deixando de estar inflamado, né? E desinflamando. Então, a gente vai ter a resposta. O que causa essa inflamação pode ser diversas coisas. Um agente que te dá alergia, um alimento que te causa alergia, um trauma externo, como um acidente, uma infecção por uma bactéria. Então, todas as ites da vida, né, a gente já entende como inflamação de doença já. Então, artrite,
reumatoide, artrite reumatoide, sinusite, gastrite, todas as ites, dermatites, isso, engatou aqui a língua, mas todas as ites que a gente conhece são essas doenças, né, se tornando, tendo resposta inflamatória. Então, tem essa inflamação, que é a que eu estou mais acostumada a lidar, num corpo saudável, vamos entender assim, né? Um corpo que a gente prepara, inclusive estimula aqui na clínica, aí você tirando os agentes que te dão mais cansaço. A gente conhece o nosso corpo. Se você parar para se observar, entender o que você come, o que você faz, você sabe quando você ingere determinado alimento e no outro dia acorda um pouquinho mais inchado, com a pálpebra inchada. Então, edema é um dos sinais de inflamação. A Karina perguntou no início, né? A gente tem 4 sinais clássicos de inflamação que, claro, que a gente que é cirurgião plástico olha muito isso relacionado a uma ferida, vamos dizer assim, né? A área cirúrgica. Mas a gente pode olhar isso para o nosso corpo. É edema, rubor, que é a vermelhidão, o calor local, que aí está bem relacionado mesmo com a questão mais localizada, e dor. Então, se você está sentindo alguma dessas coisas, seja num local pequeno, um pelinho encravado, ou no corpo em geral, aquele mal-estar geral, pode ser bem provavelmente, né, que você esteja com um processo inflamatório instalado. Aí a causa dele tem que ser investigada. Exato. Edema, gente, para quem não conhece esse termo, é inchaço. Isso aí. Ai, gente, desculpa os termos de vez em quando. Eu tô aqui para isso, porque eu tô mais acostumada a falar com a galera geral, né? Então, assim, às vezes a gente tem que fazer essas traduções. Às vezes eu faço um nutricionista também, mas eu sempre vou tentando traduzir. Mas é isso. Sente inchada, sente cansada, tá indisposta em excesso, não está dormindo legal, né? Tem noite que você não dorme bem, já acorda cansada, já acorda indisposta. Tem alguma região do seu corpo que fica mais quente ou que fica mais vermelha, né? Que é o rubor que a gente fala. Ou tem dor, qualquer dor, seja dor interna, né? Dor na junta, dor no intestino. As artrites que eu falei, né? A dor na junta. Tem uma inflamação aí. Agora, a gente precisa entender que existem 2 tipos de inflamação, né, Bianca? A inflamação crônica e a inflamação aguda. Como ela explicou brilhantemente, a aguda, ela é aquela que é causada por algum agente externo, que pode ser uma cirurgia, por exemplo, né, quando você corta, ou quando você entra em contato com uma bactéria, com um vírus que invade o teu organismo e provoca ali uma inflamação naquele momento. Uma picada de inseto. Uma picada, enfim, algo que é naquele momento, que é momentâneo, por isso que ela é aguda, porque o corpo vai provocar essa inflamação, o sistema imunológico é como uma defesa do nosso corpo. A gente não tem que achar que inflamação é ruim necessariamente. Não. Ela, na verdade, ela é uma defesa natural do nosso organismo. Na verdade, a inflamação ela é uma resposta imunológica. Isso, exatamente. E que bom que o nosso corpo faz essa resposta imunológica para nos defender. Agora, o grande porém, e a grande diferença e o problema né, é a inflamação crônica, que é o quê? É aquela que a gente vai cultivando diariamente, dia após dia, durante muito tempo, durante anos até. Normalmente, né, Karina, decorrente da exposição excessiva a esses agentes que levam, né, ao nosso corpo a ter inflamação, só que às vezes os sinais são lentos e a gente não identifica. E quando identifica, já tem um problema instaurado. Uma doença crônica, por exemplo. Então, é aquela velha história, a pessoa se acostuma até com os sintomas, com os sinais. Então, ela sente uma dor de cabeça, ela acha que aquilo é comum, aí toma um remédio e bola para frente, e vai tocando. Né? Então, a inflamação crônica, subclínica, que a gente chama na área da saúde, é aquela que está ali, eminente, está ali, né, latente, diariamente ali,
e a gente vai se acostumando com aquele desconforto, com aquela dorzinha, toma um remédio, deixa passar, e vai. E muitas vezes a gente não sente, né? Como a Bianca disse, a gente não sente. Então a gente come. Vou falar mais depois sobre alimentos que são mais pró-inflamatórios e aqueles que são anti-inflamatórios, vou deixar mais para o final. É isso que a gente quer. Né? Antes das perguntas, gente, nós vamos abrir para perguntas hoje também, tá? Então, aproveitem aqui a médica e a nutri de plantão para tirar as dúvidas ao vivo com a gente, tá? E aí, essa inflamação crônica pode resultar em doenças crônicas. Então, diabetes é resultado de um corpo inflamado. Até mesmo a hipercolesterolemia, colesterol alto, é resultado de um corpo que está ali há muito tempo tentando metabolizar a gordura do corpo, não consegue, não tem nem forças, nem ferramentas mais, porque já está todo inflamado também, podemos relacionar. É a pressão alta também, a gordura no fígado, ou seja, o câncer, as doenças crônicas de modo geral, todas essas doenças que aparecem depois de anos e anos e anos. A gente sabe que o diabetes, por exemplo, é uma doença que surge depois de 15 anos em que a pessoa está com hábitos de vida não saudáveis e alimentação desequilibrada. Então, eu achei tão interessante quando você comentou comigo, Bianca, que você nem opera se a pessoa está com diabetes compensado, por exemplo, né? Na verdade, assim, vamos lá, cirurgia estética, né? Então, assim, cirurgia estética que o paciente tem que estar rígido, na verdade, se ele tem algum estado inflamatório agudo ou uma doença crônica não controlada, não é recomendado ele ser submetido a uma cirurgia estética. É diferente se a gente vai fazer uma cirurgia oncológica, que aí tem que ser feita, e aí a gente vai, obviamente, custo-benefício, precisa operar, mas sabe que esse pós-operatório é sempre um pós-operatório mais complicado. O processo de cicatrização numa pessoa inflamada, ele é mais lento, as feridas às vezes abrem, a gente tem que ficar fazendo mais curativo, o edema é mais prolongado, então é totalmente diferente. A mesma coisa acontece às vezes quando a gente opera pós-bariátrico, né? Que é uma pessoa que emagreceu, mas a gente sabe da roleta russa, né? Da montanha russa, que é o suporte nutricional desses pacientes, né? Emagrece às custas de cirurgia, come pouquinho, às vezes o nutriente não é tão adequado, então também não absorve isso, dependendo do tipo de cirurgia que foi feita. Então a gente sabe que tem as peculiaridades nesses pacientes que são mais inflamados ou desnutridos, enfim. É totalmente diferente de você fazer uma cirurgia em quem está, né, rígido e preparado para isso. E da inflamação aguda, muitas das vezes a gente não é avisado, né? Ela vem, ou é um trauma, um acidente, uma picada de mosquito, um cortezinho que você pode ter, mas a cirurgia plástica, ela é um trauma, é uma inflamação aguda que a gente sabidamente sabe que vai ser submetido a ela. Por isso que a gente, sabendo disso, orienta os pacientes a preparar melhor o corpo. Beleza, que tem muita gente que não vai, infelizmente, aderir a tudo que a gente preconiza para o resto da vida, né? Mas pelo menos naquele período, fazer aquela desintoxicada, aquela desinflamada, nas 2 semanas, 3 semanas antes da cirurgia e manter isso no pós-operatório faz toda a diferença para aquele quadro agudo. Claro que a longo prazo, para a gente prevenir essas doenças crônicas que a Karina está falando, a gente tem que começar hoje, né, no zero, na vida, quando tem consciência disso tudo, aderir a esses hábitos que não são só alimentares, mas de atividade física, de não fumar, enfim, várias coisas aí associadas para a gente ter uma vida mais saudável, um corpo menos inflamado. Eu lembro muito bem que quando você me convidou para atender na sua clínica como nutricionista funcional, você falou, Karina, eu preciso de uma nutricionista na clínica para orientar as minhas pacientes. Eu falo feminino porque é a grande maioria, né? 90%. Uhum. E porque eu preciso orientar essas mulheres de forma nutricional, como que elas vão se preparar para a cirurgia. Porque se a pessoa chega toda inflamada,
e faz a cirurgia desse jeito, é como a doutora Bianca acabou de explicar maravilhosamente bem. O resultado vai ser completamente diferente de uma pessoa que está desinflamada, que fez todo um programa antes, que fez toda uma uma preparação antes de entrar na cirurgia. Então, assim, quando a gente pensa num corpo inflamado, o que significa isso? Ele já está ali, ó, alerta, né? O sistema imunológico está só esperando o próximo para dar mais um pico de inflamação. Então, todos os anticorpos, todas as citocinas inflamatórias estão a milhão. E o excesso de estresse oxidativo, de radicais livres, está muito alto no organismo. O que significa isso, gente? Radicais livres. É um tipo de oxigênio muito reativo que ele oxida as nossas células, ele danifica as nossas células, não só promovendo envelhecimento celular, mas até mesmo danos celulares. E aí vocês imaginem, pensem aqui com a gente, fazer mais uma intervenção que vai aumentar ainda mais essa inflamação, no caso, uma inflamação aguda, num corpo que já está inflamado cronicamente, é pedir coitado do organismo, né? Então, assim... Sobrecarregar, né? Trazer demais. mais também. E aí é isso que é a sua principal preocupação com as suas pacientes, né? Como elas terem uma recuperação, um pós-operatório melhor. E é maravilhoso quando tem essa virada de chave num processo cirúrgico e adere isso para a vida, né? Porque aí realmente você vai ter, em especial para cirurgia corporal, que muitas mulheres vêm também querendo emagrecer um pouco, né? E tá tudo relacionado. Isso faz toda a diferença para manutenção do resultado. Meu foco hoje em dia é muito mais face, mas assim, para corporal, que toda mulher quer perder uma gordurinha, né? Quase toda, vai, mas vamos lá, 80% das que procuram a gente, né? Então, isso tem muita relação com a manutenção da cirurgia também, do resultado. Ah lá. Eu acho que a gente pode ir intercalando com algumas perguntas. Eu já até coloquei uma aí da Wanda. Oi, Wanda, querida, um beijo para você. Karina, eu tenho sinusite crônica. Olha lá, mais uma ite. Acordo com os olhos inchados e dor na face quase sempre. Wanda, sinto lhe dizer, meu amor, você está inflamada. Que bom que você é minha aluna do curso online Personal Diet Chef para saber como desinflamar, né? Então, assim, hoje eu vou dar uma pincelada, né? Claro, não dá para a gente se aprofundar muito numa live de 1 hora, mas eu vou, claro, dar dicas e falar sobre como desinflamar o organismo, né? Bianca, eu achei muito interessante o que você disse da manutenção, isso é importantíssimo, porque uma vez que a pessoa entra, né, em contato com um corpo desinflamado, ou melhor, simplesmente com uma melhora, ela sente a melhora no organismo depois dela ter feito essas mudanças no estilo de vida, na alimentação, ela não quer mais abandonar aquilo, porque ela está se sentindo tão bem. Mais disposta, né? E achei incrível que você disse que o resultado também é melhor da própria cirurgia plástica e a manutenção, né? Porque pensem vocês, se a gente não muda o estilo de vida, não adianta nada ir lá fazer uma lipo, por exemplo, me corrija se eu estiver errada, tá? Uhum. E você não muda o estilo de vida, vai acabar engordando de novo, vai acabar acumulando a gordura de novo no corpo, não é? Com certeza. Então, achei muito, muito interessante o que você disse, assim, realmente muito legal. Mesmo pessoa magra com dores na articulação, dores de cabeça, é inflamação? Bianca, quer falar? Então, pode ser, né? O fato da gente ser magro, estar um pouquinho mais acima do peso, ela não é
um definidor de nada, entendeu? Na verdade, tem muito diabético que é magro, né? E claro que quem está com excesso de peso, obesidade já tem um critério a mais, né? Para estar sempre mais inflamado. Mas não é porque é magro que não pode ter um processo inflamatório, não. Muito pelo contrário, pode sim. Exatamente. Isso, gente, excesso de peso e inflamação, claro, tem correlação? Tem, mas uma pessoa magra também pode ter inflamação. Por quê? Porque é isso, é o que você faz todos os dias. Se falta algum nutriente, ou se você coloca para dentro do teu corpo alimentos que são pró-inflamatórios, assim, corriqueiramente, vai ocasionar uma inflamação. Se você não dorme o suficiente, não descansa, né, você vai também favorecer a inflamação. Se você é uma pessoa estressada, que fica produzindo ali um monte de cortisol, adrenalina diariamente, você também vai favorecer a inflamação. Então é por isso que a gente fala tanto de estilo de vida saudável, de hábito, eu falo, né, de hábitos diários saudáveis. Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho, né, do que é. Acho que deu para entender, gente, qual é a diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica? Falem aí no chat para gente, tanto aqui do meu YouTube, Instagram, quanto do Face. Vocês entenderam a diferença básica entre inflamação aguda e crônica? Falem sim, entendemos. Porque é importante entender isso para a gente agora ir para o conteúdo mesmo de valor, para vocês colocarem na vida de vocês essas dicas valiosas. Então, assim, o que a gente faz para inflamar o organismo? Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, como a gente fala aqui no Brasil, que o principal fator é o que você faz todos os dias, mais de 3 vezes ao dia, pelo menos algumas pessoas, né? Que é a alimentação. Então, assim, se você consome alimentos pró-inflamatórios com frequência, diariamente, obviamente que você vai ter uma inflamação. E o que são esses alimentos pró-inflamatórios? Açúcar, bebida alcoólica, alimentos industrializados, né, ou ultraprocessados, com excesso de aditivos químicos, como corante, antiumectante, conservante, adoçante, etc. Os famosos pacotinhos que eu falo tanto. E, principalmente, a falta de nutrientes, que eu tanto falo também aqui, gente, em deficiência nutricional, em carência nutricional. Então, não é só retirar alimentos pró-inflamatórios, não, a gente tem que incluir alimentos anti-inflamatórios, ou melhor, nutrientes anti-inflamatórios. Então, a gente tem aí a vitamina C, as vitaminas do complexo B, a gente tem zinco, a gente tem alguns minerais que são cofatores essenciais da cicatrização em qualquer cirurgia. Então, a gente estuda lá nos primórdios, assim, você entrou na cirurgia plástica, todo mundo já tem que saber como é o processo de cicatrização. Vitamina C e zinco são cofatores de cicatrização. Então, para a gente cicatrizar bem, tem que estar com isso no limite certinho. Maravilhoso, é isso, né? Aí também a gente pode falar sobre a vitamina A e a vitamina E, ou vitamina E, como falam aí no Rio, né? Que também são antioxidantes, como a vitamina C, são antioxidantes poderosos. Porque lembram que eu acabei de falar do estresse oxidativo, dos radicais livres? O que eles fazem no organismo? Eles oxidam. Então, a gente tem que colocar muito antioxidante para combater esses radicais livres. Então, ó, vitamina A, vitamina C, vitamina E. E aonde que a gente encontra esses nutrientes, pessoal? Conta! Nos alimentos in natura. Quais são eles? Vamos dar alguns exemplos aí, né? De vitamina C. Vitamina C, todo mundo pensa já em frutas cítricas, então laranja, limão, abacaxi, mas a gente também tem acerola abundantemente no Brasil,
A goiaba tem muita vitamina C, o brócolis tem muita vitamina C, a couve tem muita vitamina C, a vitamina A, que é da família dos carotenoides, são os alimentos de cor laranja, vermelho, amarelado, então abóbora, cenoura, mamão, o pimentão vermelho, pimentão amarelo. Então, vocês percebem que são os alimentos in natura, né? Vamos lá, vitamina E. Onde que a gente encontra a vitamina E ou vitamina E? Vitamina E geralmente está em alimentos que são mais oleosos, que tem alguma gordura, porque a vitamina E ela é lipossolúvel, ou seja, ela é solúvel em gordura, em óleo. Então, abacate, nas oleaginosas, que são as castanha de caju, a gente pode pensar em amêndoa, a gente pode pensar nas sementes também. Então, semente de abóbora, semente de girassol, sementes, né? Que mais? Vitamina E. A gente também Karina, eu sei a resposta, mas eu vou perguntar porque eu acho que muita gente deve ter a mesma dúvida. Você está sendo muito clara em falando alimento in natura, mas na vida corrida, no dia a dia, né? Às vezes a gente não consegue fazer a alimentação que gostaria, enfim, não é desculpa para todo mundo ter. Aí a gente vai na farmácia e vê aquelas estantes de potes de vitamina de A, Z, suplementos, aquela coisa toda. Eu sei tua preferência, tá? Claro, e esse é o mundo ideal. Mas qual é a tua opinião em relação a essas vitaminas todas? Maravilhosa tua colocação, muito, muito obrigada por essa pergunta. Aliás, eu fiz um post recentemente sobre suplementação. Como nutricionista clínica funcional, eu sou a favor de suplementação, sim, mas em determinados casos, né, com recomendação, com avaliação individual do paciente e principalmente com a prescrição de um profissional, seja ele nutricionista ou médico, que esteja bem orientado, capacitado e atualizado sobre isso. Por quê? Eu vejo, por exemplo, Bianca, muitos médicos prescreverem vitamina C de farmácia, vitamina C, essas efervescentes aí. E a gente sabe, já existem inúmeros artigos científicos comprovando que essas vitaminas C de farmácia são pró-oxidativas ao invés de serem antioxidantes. Por quê? Porque a forma da vitamina C naquele comprimido, naquela cápsula, não é a melhor forma que o organismo vai... Como que você vai colocar 1000 miligramas numa cápsula efervescente? A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, ela evapora. Então, assim, você está jogando dinheiro no lixo, literalmente. E esses multivitamínicos, polivitamínicos, pior ainda, porque quem assistiu os meus stories, hoje eu compartilhei os meus suplementos que eu estou tomando, porque eu estou grávida, então eu tenho que realmente caprichar na suplementação. Gente, eu tomo mais de 10 cápsulas por dia. Não dá, não cabe em uma cápsula aquela história de a zinco, não cabe. É que não cabe mesmo. E o formato também, a forma com que eles colocam esse nutriente no suplemento é a mais barata. Então, por isso que deve ser um suplemento, na maioria das vezes, claro que temos suplementos muito bons, prontos, né? Mas eles devem ser analisados por um profissional. Eu prefiro muito mais mandar manipular, porque eu escolho o formato. Então, eu sei, por exemplo, que o ácido fólico, que toda gestante tem que tomar, e até antes da concepção, antes de engravidar, ela já tem que começar a tomar, o ácido fólico ideal é o metilfolato. Esse ácido fólico que compra na farmácia, ele é terrível. Então, quando você manda manipular, prescrever, você escolhe ali, eu quero metilfolato, a quantidade certinha. Deu para entender? Então, não se suplementem por conta própria, não se automediquem, pelo amor de Deus, né? Porque isso pode ser perigoso, inclusive. Maravilhoso. E vende, né? Assim, para quem quiser, né? Porque parece que é algo que não te dá problema. Exato.
E aí foi interessante, né, você ter dito que as pacientes, ou a gente, né, de modo geral, fala, eu não tenho tempo de comer esses alimentos. Eu ia te perguntar justamente isso. Como é que você sente a adesão das suas pacientes nessa preparação ou nesse preparo para desinflamar o corpo? Essa a sua principal, que você sente a principal dificuldade é essa? Não, eu sinto que quando há um foco, um objetivo, né, um alvo maior, que é alcançar o resultado da cirurgia, elas aderem sem problema nenhum. Muitas seguem o que a gente recomenda. Eu faço algumas orientações minhas, às vezes até um pouco radicais, porque não é todo mundo que vai ter. Eu acho que cada paciente, né, há de ter coisas que fazem. Somos indivíduos, né? Não é o mesmo alimento que em mim é mais inflamatório, que para outra paciente às vezes pode nem ser, né? Tem uma coisa mais individualizada, eu oriento que passe pela avaliação nutricional antes, mas essa resistência eu sinto, de ir até a nutricionista, mas de seguir as coisas que eu falo, não. Então eu vou lá e peço, por favor, na semana da cirurgia, vamos segurar o glúten, não vamos beber, vamos tirar um pouquinho do leite. Sente, o leite te faz bem, te faz mal? Quando você toma leite, no outro dia você acorda mais assim, mais assado, chocolate, observa. Eu peço para os pacientes irem se observando melhor nesse processo. O glúten é unânime, todas falam para mim que sentem a diferença de ter feito a restrição, muitas nem voltam a comer, não é tirar o glúten da vida, mas é comer com a mesma frequência, como se o glúten fosse o feijão com arroz de todo dia, né? A nossa salada de todo dia. Come esporadicamente, vai no evento, vai ter um hambúrguer, tudo bem, pode comer, né? Mas não comer aquele pão fermentado normal diariamente. Então, essas dicas de hábito que eu passo, eu sinto que tem a adesão, mas sempre tem um pouquinho mais de resistência aí na nutricionista, no pré-operatório. Maravilhoso. Obrigada por ter me lembrado. Eu não esqueci de incluir nos alimentos mais pró-inflamatórios o glúten e o leite e derivados, né? Para mim é tão básico, eu falo tanto nas minhas aulas, nas minhas lives, que eu até esqueci de falar hoje. Mas é isso, gente. O grande problema aqui, eu não quero fazer nenhum terrorismo nutricional. Não pode nunca. Não. É um vilão. Não é nada disso. O grande, porém, é que a gente come todos os dias. Então, é um estímulo diário e as quantidades também são muito grandes de glúten e lácteos, né? Ou leite, derivados de leite. Então, para analisar. Cara, eu não sei se você faz com o seu público essas questões de desafio ou de pedir para as pessoas experimentarem, mas se tirar uma semana, tira um, depois tira o outro, e sentir no corpo as mudanças, é impressionante. Eu precisei passar por isso, ter uma questão, ter um problema, precisar tirar o glúten por um tempo para entender o que ele fazia no corpo. Não é que eu não coma mais, mas na minha casa é tudo sem glúten. Então, assim, se eu sair, eventualmente, precisar pedir um lanche em algum evento, tudo bem, vou comer, não tem alergia ao glúten. Eu acho que é legal, Karina, você falar um pouquinho disso, porque quem tem alergia ao alimento, a determinados alimentos, já sabidamente, se comer, vai ter alergia, e a alergia é um processo inflamatório também, né? Uma resposta inflamatória, mas aí tem porque tem alergia, e a alergia, o alimento é um alergênico que passa a ser um cofator dessa inflamação, que pode ser aguda, momentânea, né? E pode ser crônica, dependendo se aquela pessoa insistir no erro, né? De ficar. Normalmente não insiste porque são alergias mais sérias, né? Se comer, vai ter problema. Mas eu já vi pessoas falarem que tem alergia a determinado tipo de alimento, mas que pode comer. É aquela questão, ela sabe, mas se ela ficar comendo com frequência, a inflamação fica crônica mesmo. Às vezes é um intestino irritável, né? Alguma questão que a pessoa tem. É muito importante a gente saber diferenciar alergia de intolerância, né, alimentar, de sensibilidade. São três coisas que a pessoa pode ter, né? A alergia realmente é uma resposta do sistema imunológico.
Então, o corpo não reconhece aquele fragmento, aquele pedacinho daquele alimento como alimento. Ele acha Comeu que é um e empolou, né? acha que é um corpo estranho, que é um invasor, que é um inimigo. Aí ele vai fazer toda a tal da inflamação aguda, momentânea, naquele. Então, tem gente que incha, tem gente que às vezes a glote Coceira, né? Prurido. coça, isso a inflamação aguda. Agora, tem gente que tem uma alergia já crônica. Então, gente, é o seguinte: muitas vezes a gente desenvolve alergia porque o nosso intestino já está totalmente inflamado e destruído. Que é o que eu sempre falo, se a gente não cuida da nossa saúde intestinal, eu falei na última live, inclusive, sábado passado, com a doutora Thaís Takahashi, que é coloproctologista, a saúde intestinal, se o teu intestino está íntegro, né, imagine você, o seu intestino é uma peneira. Ele que vai selecionar o que entra para dentro do teu organismo, do teu corpo, do teu sangue, e o que vai embora nas fezes. Se essa peneira tá toda esgarçada, tá toda frouxa, tá toda inflamada, tá toda esculhambada, como falam aí no Rio de Janeiro, esculhambada, vai passar macromoléculas, vai passar substâncias que não deveriam passar. E aí você dá aquele alerta no seu sistema imunológico. E aí que vem as alergias, aí que vem, por exemplo, se você não cuida, se o intestino fica assim por muito tempo, as doenças autoimunes. Então, é muito difícil. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? A gente precisa ter essa consciência de que muitas vezes a pessoa desenvolve uma alergia pelo que ela comeu e pelo que ela principalmente deixou de comer. Uma alimentação pobre em nutrientes, porque o nosso corpo precisa de nutrientes para ser saudável, para estar íntegro, que é o que a gente está falando aqui. Os antioxidantes, as vitaminas, os cofatores, para até equilibrar, né, Karina? Se um dia vai enfiar o pé na jaca, se prepara comendo esses que são bons, antes, depois, misturado. É como a cirurgia, né? Você vai se preparar para uma cirurgia, então você prepara o teu organismo para receber aquela agressão. Você vai, por exemplo, na ceia de Natal. Tem um rodízio de pizza, uma ceia de Natal, né? Uma semana antes você já vai se preparando, já vai pegando leve, entendeu? Então, assim, de vez em quando a exceção não é problema, o problema é a regra. Infelizmente, é o que todo mundo faz. E a gente tem no Brasil, porque realmente tem países como nos Estados Unidos, que a cultura dentro da caixa realmente é difícil de você tirar. Eu já morei lá e é tudo industrializado, a coisa orgânica, a coisa fresca é muito mais cara. Aqui também mas a gente ainda tem muita opção. Você falou no início que eu sou do Rio, na verdade eu sou paraense, né? Estou no Rio de Janeiro, minha clínica é aqui, mas eu sou do Pará e a gente tem uma diversidade de alimentos, de frutas, de comida, de opção. O que é um jambu, para quem não conhece? Um alimento com tanto e delicioso, saborosíssimo. Então, eu acho que a grande questão aí da tchan, a cereja do bolo da Karina, é colocar sabor nesses alimentos que a gente tem à disposição. Muitas das vezes é muito mais caro comprar algo industrializado do que você fazer um homemade, né? Do que você comprar e fazer em casa. Fazer a comida. Eu achei maravilhoso. Eu sou muito fã da culinária paraense. É maravilhosa. Adoro, maravilhosa, sofisticadésima. E os alimentos, gente, do nosso bioma brasileiro, seja ele a Amazônia, o Cerrado, Mata Atlântica, os Pampas lá no sul, o Nordeste, as nossas frutas, os nossos vegetais, eles são muito, muito, muito ricos nutricionalmente. A densidade nutricional, aquela fruta camu-camu que tem lá no norte, né? Você conhece? Qual que é? Camu-camu ou camu-camu. Poxa, essa eu não conheço. Ela é muito...
assim, é uma bomba. O açaí explodiu para o mundo, né? Que quando era criança a gente só tinha açaí lá no Pará. Logo mais vem a Camu aí, você vai ver, vai ser a próxima, porque o açaí, por exemplo, é uma fruta lá do norte que é muito rica, então quer dizer, a densidade é muito nutriente concentrado. Então é aquela velha história que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento, né? A gente tem que sempre voltar para isso. Deixa eu dividir uma. Você não sei se você lembra quando a gente foi eu conheci a Karine no Retiro Urbano, né? A Raquel que nos apresentou, até fazendo um merchan aí do Retiro Urbano para todo mundo. Mas a gente foi no Retiro em Trancoso e eu estava fazendo o desafio do café sem adoçante. Eu não sei se a Karine vai lembrar. Eu tinha recém tirado o adoçante de café, eu tinha que ficar 21 dias e eu tomo café o tempo inteiro. E eu queria, por apreciar o café, a tirar tudo do café. Eu não estava contra o açúcar, não, mas eu só queria passar a tomar ele puro. Depois dessa mudança, eu não consegui mais, eu não consigo tomar mais nada com adoçante, porque o gosto do adoçante ele ficou intolerável para o meu paladar. Então, não é questão de Covid, não é de nada. Eu passei a reconhecer e a ter um enjoo com gosto, seja aspartame, seja linha, seja qualquer... Diz qualquer adoçante, stevia, eu não consigo sentir o gosto. E quando eu ponho açúcar, se eu quiser botar e coloco um pouco de açúcar ao normal, mascavo, enfim, algum tipo de açúcar, o doce ficou muito doce. Então, aquilo que era adoçado naturalmente, para mim passou a ficar, eu falei, nossa, eu tomei um suco de fruta esses dias sem nada, eu falei, tem açúcar aqui, as meninas não tem, é o açúcar da fruta, eu falei, não é possível. Então, o paladar para o doce ficou muito mais apurado. Então, isso assim, é um relato de quem passou por isso, entendeu? O que eu falo, gente, o nosso paladar ele é totalmente adaptável. Só que você precisa passar aquela primeira fase as 3 semanas. As 3 semanas. Então, é isso. Ó, a gente precisa começar a responder as perguntas. Vamos lá, vamos. Ana Maria, minha aluna querida, um beijo grande para você. Doutora, com 3 meses de pós-operatório ortopédico no pé, pela segunda vez, ela operou 2 vezes esse pé, tá? Ainda incha e tenho muita dor. Posso considerar inflamação crônica? Quanto tempo? Ela falou 3 meses. A gente estava até conversando sobre o que é crônico e o que é agudo, né? E na medicina, a gente realmente, depois de 3 meses, quando tem alguma questão que abriu, não deu né? E está ali no 3º mês, a gente começa a considerar como crônico, sim. Então, o ideal é você ir no seu médico, ele te avaliar, entender o que está acontecendo, qual é o agente. Eu não sei se você tem uma placa, um parafuso, alguma coisa aí que pode estar irritada, não precisa ser infecção propriamente dito. Às vezes tem outras questões que podem estar causando, que a gente fica logo com medo, tem que entrar com antibiótico, é infecção. Às vezes nem é. É alguma outra questão, não sei se ela falou que fraturou, né? Um ossinho encostando em alguma coisa, um tendão que está ali machucado, que ao deslizar uma coisa na outra gera um processo inflamatório. Então, o ideal é que o ortopedista te veja de novo, até você ir nele. Você pode pensar em mudar aí alguns hábitos de vida e ver se isso não melhora esse teu sintoma. Tira aí um pouco desses alimentos mais inflamatórios, adiciona os pró, né, para ver se melhora. Ela é minha aluna, então ela, nesse quesito, ela está bem orientada. Mas realmente é um caso que ela quebrou, né, o pé e ela operou e esse pé mas teve enxerto, então. Foi uma tem outros agentes. Bem delicada, foi bem delicada. Então, assim, Ana, é uma questão realmente da cirurgia. Eu, se fosse você, aí uma opinião pessoal minha, procuraria a opinião de um outro médico, tá? Ortopedista ou não sei. Porque às vezes, não sei, às vezes ele pode dar uma outra solução, né? Então, assim, algo tem que ser feito, porque essa inflamação por mais de 3 meses é realmente crônica já. Bom, vamos lá. Malu, fiz todos os testes alérgicos, deu tudo negativo. Agora tenho coceira tipo urticária. Pode ser de uso contínuo de remédio, tipo para colesterol? Eu tenho, é aquilo que eu estava falando até agora há pouco, gente.
Quando você toma um remédio, um medicamento de uso contínuo, obviamente que vai ter um impacto não só no teu intestino, mas também no teu fígado. Então, o intestino, eu acabei de explicar o que acontece. Se o intestino não está íntegro, não está saudável, se você não tem uma alimentação equilibrada, se você não tem hábitos de vida saudável para contrabalancear o uso desse medicamento, ou seja, se você toma remédio para colesterol, é porque existe já um certo desequilíbrio nutricional aí, né? Agora, associado a isso, um fígado que também não consegue destoxificar o organismo, aí, minha querida, realmente é aquela alergia que é o corpo já em estado de alerta, que qualquer coisa que entra, ele vai dar. A pele, bem como o intestino, né? A pele, ela demonstra muito os sinais de inflamação no corpo. Então a gente tem que estar. Eu adoro dermatologia. A Carol trabalha aqui com a gente, ama essa dermatologia raiz de lesão, de doença mesmo. E ela mostra sinais de muitas coisas que estão desreguladas. Então, urticária, ela pode ser mil coisas. E é um sinal de que algo está desajustado. Né? E aí entender qual é a causa disso. Pode ser o remédio? Pode. Tem muita gente que, eu como camarão a vida inteira, um dia teve alergia, mas o teu organismo não estava ali, né? Ele estava sendo exposto e um dia a chavezinha vira. Pode acontecer. Do jeito como o processo cumulativo de determinadas substâncias, um dia você vai ter uma reação. Eu concordo plenamente. Bom, a Nilza está perguntando, Karine e Bianca, boa noite. Dores de cabeça, tensional, semanais é sinônimo de inflamação? A gente tem que analisar, na minha opinião, a gente tem que analisar o organismo como um todo. Não dá para pegar um sinal, um sintoma e falar é inflamação. Mas, dentre todos aqueles outros que nós falamos aqui nessa live, tem cansaço, tem excesso de indisposição, o intestino não funciona legal, tem alguma alergia, tá com alguma outra doença, alguma IT, então tá inflamado. Né? Provavelmente sim, até porque não é para ninguém estar tendo semanalmente, né, esse tipo de dor. Às vezes você tá até uma coisa postural, entendeu? Às vezes você tá com uma hérnia, alguma coisa ali que postural vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar uma tensão, mas isso vai gerar o quê no final das contas? Inflamação também. Então, tá tudo relacionado. Maravilhoso, falou muito bem. A Leia, um beijo, minha querida, minha aluna também. Leia, sou sua aluna desde o teu último curso. Tenho tendinite, estou cada dia com dores aumentando pelo corpo. Isso pode ser somente da tendinite? Leia, eu tô vendo que você está fazendo muito bordado, muita costura aí. Às vezes você está forçando né? o seu corpo. Uma lesão por esforço repetitivo, que é inflamação. Não é? Então é isso. Veja bem aí. Tem que fazer um repouso. Primeira coisa, um repouso desse membro. Lá, um repouso, uma fisioterapia, um alongamento, sei lá, uma acupuntura, alguma coisa tem que fazer. Olha essa pergunta. Boa noite. Temperos como pimenta, páprica e curry seriam inflamatórios para o organismo? Muito pelo contrário, são antioxidantes, ou seja, são anti-inflamatórios. Mas é que quem come muita pimenta pode ter, né? Nada em excesso. Queimação. Mas o que significa isso? Se você coloca pimenta no estômago que já está inflamado, aí você vai sentir. Eu, por exemplo, amo pimenta. Já fui para a Índia, já fui para a Tailândia. Gente, Tailândia é aquela situação que você come e até as fezes saem ardidas, para vocês terem uma ideia. Arde do começo ao fim. Eu vou só colocar meu celular para carregar, tá? Rapidinho. E eu não senti nada de dor no estômago, de inflamação, nada. Então, assim, se o seu organismo já está inflamado, tem uma gastrite, né? Algo assim, aí você vai sentir. Então, percebe? Não é? É claro, você não vai comer pimenta no café da manhã, almoço. Se bem que lá na Índia e na Tailândia eles fazem isso, né? No café da manhã, no almoço, no jantar, enfim.
Vamos lá, vamos para as suas perguntinhas aqui. Eu tenho um corpo sempre com inflamações, tendinite, ATM, que eu sinto muitas dores, estou com colesterol alto nos últimos 4 anos e tantas outras situações mais que não dá nem para colocar aqui. Márcia do céu, tem que se cuidar então, minha linda. Né, Bianca? Eu acho que tem que se inscrever aí na semana para começar com esses hábitos de vida, né? E procurar um médico também para fazer um check-up, ver o porquê disso tudo. Mas certamente você aderindo aí a alguns hábitos alimentares, as coisas já vão melhorar. É isso aí, obrigada, é isso mesmo. Gente, preciso lembrar de falar da Jornada da Mulher Saudável. Eu quero me inscrever, me manda isso aí. Vou te mandar, quero fazer. Você mandar para suas pacientes também. Não, vou mandar. Um pós-operatório. Você lembra que a gente fez até um e-book de alimentos? Sim, a gente fez. Você ainda está distribuindo? Eu mando para todas. Ai, que ótimo! E elas curtem, né? Curtem. Conta para mim o que você vê na recuperação dessas pacientes, né, que cuidam da alimentação depois, no processo inflamatório, pós-cirúrgico, enfim. O que você percebe? Você vê na prática clínica mesmo que se elas cuidam, melhora? Em especial em cirurgia corporal, tá? Mama e corpo corporal em si, a gente vê muita diferença na questão realmente do edema, do retornar às atividades normais, né? Do dia a dia mais rápido, ficar menos prostrada, responde melhor. Tem muita paciente que ao fazer uma cirurgia corporal, falo abdominoplastia ou lipo, o intestino, quem já é constipada previamente, tem tendência a ter um pouquinho mais de constipação também no pós-operatório. Então, se já faz um preparo nesse sentido. Por que é constipada, né? Então, existe alguma coisa aí por trás disso? Que também ter constipação não é normal, sempre, né? Então, são pacientes que têm uma certa dificuldade, é um desconforto muito grande. A paciente está operada e não conseguir evacuar, não pode fazer força, né? E já ter essa questão, então é tudo relacionado. E quando faz esse preparo, já vai fluindo tudo melhor. Então é isso, gente. Olha que maravilha, né? Se a paciente cuida, né, da alimentação, do estilo de vida, tudo melhora. Então, sem dúvida nenhuma. Não é? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui. Qual a diferença entre alergia e intolerância? Você falou da alergia, da intolerância, faltou da sensibilidade. Boa, obrigada, Dilma. Ótima pergunta. É assim, gente. Então, alergia ficou entendido, né? Pode ser uma alergia aguda ou uma alergia que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, porque a gente não tem uma alimentação equilibrada, com os nutrientes que a gente precisa, e nosso intestino fica ali todo esculhambado. Aí tem a intolerância alimentar, que é o quê? O seu organismo não tolera aquele alimento, ele não consegue digerir aquele alimento. Basicamente, ele não tem as enzimas para quebrar aquele alimento em moléculas menores para conseguir absorver. Então, vamos dar um exemplo básico aí da intolerância à lactose, que acho que muita gente tem. Às vezes a pessoa desenvolve a intolerância à lactose com a idade, porque à medida que nós vamos envelhecendo, é involuntário isso, tá? A gente vai deixando de produzir a enzima, a lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Aí a lactose, que é o açúcar do leite, ela fica ali no intestino intacta, uma molécula muito grande, e ela fica o quê? Fermentando, porque aquele açúcar, em contato com a sua microbiota intestinal, que são as bactérias, basicamente seres vivos que vivem lá no seu intestino. Se tá lá aquele açúcar que não entra para o organismo, não entra, né, no sangue, não é digerido, fica ali fermentando. Aí dá o quê? Diarreia, sangramento, aí gases, aí cólicas e aí por diante.
E a sensibilidade é aquilo que a gente estava falando mais cedo também. A pessoa, por exemplo, a mais comum é ao glúten, sensibilidade ao glúten, não celíaca, que a gente chama. A pessoa não é celíaca, ela não tem a doença autoimune, ela não tem a doença celíaca, que é aquela pessoa que não pode nem chegar perto do glúten, que é uma doença autoimune, seríssima, mas ela é sensível ao trigo, sensível ao glúten. Por quê? Desde que ela se conhece por gente, ela come pão no café da manhã, aí no lanche da manhã ela vai lá e come uma esfirra, ou um biscoito, uma bolacha, aí no almoço ela vai lá e come um prato de macarrão, aí no lanche da tarde ela come um bolo, e na janta ela come uma pizza. Eu estou exagerando, tá? Mas tem gente que come glúten 3, 4, 5 vezes ao dia. Teu organismo vai ter uma hora que ele vai falar assim, pelo amor de Deus. É o sistema imunológico falando, para, isso aqui não dá mais. Essa é a sensibilidade. Teu organismo já está saturado de tanto alimento pró-inflamatório que você está colocando para a gente. E aí ele vai desenvolvendo as sensibilidades. Tá? Então, tudo é o excesso, tudo é o desequilíbrio, né? Existe, Karina, se alguém decide fazer uma restrição ao glúten, vou ficar um mês sem comer, e aí não sou alérgica nem nada, como? O organismo pode responder de uma forma como se ela fosse mais sensível, mais alérgica, que seja ao glúten? Aí é muito individualizado, né? De organismo para organismo. Mas eu lembro uma vez que eu fiquei muito tempo, que eu fiquei com uma alimentação muito restritiva, eu não era nutri ainda, então eu não sabia como me alimentar de forma equilibrada nutricionalmente. Eu entrei numa dieta muito radical, né? Então eu fui do 8 ao 80, quer dizer, do 80 para o 8. Antes, quando eu era chefe de cozinha, eu comia de tudo e mais um pouco. Eu era mega inchada, bebia muito, comia muitos alimentos pró-inflamatórios e, de repente, eu virei crude vegana. Então, foi algo muito, muito radical, né? E a dieta crude vegana é aquela que você come só alimentos crus vegetais. Não tem nada de origem animal e nada cozido. Quando um dia eu tentei comer um pedacinho de pão, minha amiga, eu não conseguia levantar da cama. É babado. Eu fiquei prostrada, eu falava, gente, o que está acontecendo comigo? Então, para vocês verem como o caminho do meio é o mais equilibrado, é nem 8 nem 80, a gente não pode ser radical, a gente tem que ter as orientações corretas, a gente tem que ter alimentação equilibrada nutricionalmente. Quem não tem alergia, intolerância, sensibilidade, comer de vez em quando é até interessante, porque você sinaliza ali para o teu organismo, ó, isso aqui você tem que continuar sabendo digerir, tá? Agora, é para comer todo dia, gente? É para comer na quantidade que a gente come hoje em dia? Não é, né? E aí as pessoas ficam desesperadas. Mas então o que eu vou comer? Aí se inscreva na Jornada da Mulher Saudável. Queremos. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui para você. Passa de novo, começa quando? É de 24 a 30. Equipe, põe aí o banner, por favor. 24 é uma segunda-feira. Que horas? 24. A primeira aula, a aula 1, é às 19 horas, tá? E depois? Todos os dias vai ser às 19 horas. Vai ficar salvo? Só durante essa semana. Então, se você não conseguir assistir às 19, não tem problema. Você pode assistir no dia seguinte. Mas dia 30 de janeiro tudo sai do ar. Então, é uma semana mesmo. Vou fazer aula no Insta e aqui no meu canal do YouTube também, tá? Quem se inscrever vai receber tudo por e-mail. Entra no grupo do WhatsApp também para receber tudo pelo WhatsApp. Por quê? Porque aí você não deixa nada para trás, você vai ser avisado. Então, nessa semana inteirinha, eu não vou dar só, quer dizer, só é ótimo, né? Eu vou dar a semana inteira de aulas para você aprender a se alimentar de forma equilibrada. Além disso, gente, vai ter muitos materiais complementares, materiais riquíssimos que eu estou preparando, que são
PDFs cheios, recheados de muita informação e orientação nutricional. Muitas receitas, receitinhas deliciosas, fáceis de fazer, práticas, e tudo de bom. Então, assim, é gratuito, não tem por que não fazer, né? Já me inscrevi. Pessoal, estamos caminhando para o fim da nossa live. Deixa eu ver aqui. Doença de Crohn é de origem inflamatória ou alérgica? Doença de Crohn é uma doença autoimune. Autoimune. Tá? Mas que leva à inflamação. Sim. Né? Então é aquela história que eu falei, como que começam as doenças autoimunes, tá bom? A equipe colocou uma pergunta aí. Coloca de novo, por favor. Boa noite, eu sentia muitas dores. Aí, cadê? Sentia muitas dores. Depois que passei a ser sua aluna e seguir todas as orientações da Karina, minha vida está mudando radicalmente com essa transição. Ai, que linda, Josi! Um beijo para você, minha querida. Olha aí, gente, a Josi é a prova viva. Professora Ana, minha linda, minha aluna também, querida, sou celíaca, sua aluna e já faço alimentação saudável, mas ainda tenho problemas com farinha branca e aveia. Você vai ter problema para sempre, meu amor, você é celíaca, tá? Que me causam inchaço. Uso low carb, que me faz perder muito peso. O que faço? Meu amor, siga as orientações do curso. Farinha branca e aveia, se for, você é celíaca, então você tem uma doença autoimune, você não pode entrar em contato com trigo ou glúten de maneira nenhuma, tá? Então você tem que usar aqueles alimentos que eu recomendo dentro do curso. Ana, você está assistindo às aulas do curso? Se você estivesse assistindo às aulas, você não estaria fazendo essa pergunta. Ó, vou puxar a tua orelha ao vivo em rede nacional aqui. E, Karina, a gente está observando uma onda, né, de realmente infecção, de gripe, uma baixa aí da imunidade, né, do ser humano em geral. Então, até associado a isso, eu não gosto muito de falar disso, que é sempre tão polêmico, mas se a gente pode deixar o nosso corpo mais preparado, né, mais resistente a tudo isso, acho que está tudo interligado, né? Porque a gente está vivendo um boom aí, são gripes levinhas, fraquinhas, que aparentemente estão mostrando serem, mas que te tira do mercado, te deixa 7 dias, 10 dias em casa, você fica assim, prostrado, com algum tipo de mal-estar. Então, quando não acontece de formas mais fortes, como a gente já viu no início aí de toda essa pandemia, e que pare por aí para quem realmente estiver vacinado. A gente sabe que as coisas estão parecendo mais suaves agora com essa variante, mas, né, que o corpo já fica mais fortalecido, né? Se a gente tiver alguma coisa, a gente está com o nosso corpo... Totalmente, muito bem colocado. Obrigada, Bianca, porque é isso, se a gente cuida da nossa saúde diariamente, através da alimentação e de hábitos diários saudáveis, obviamente que o nosso organismo e, consequentemente, o nosso sistema imunológico estará mais apto, mais efetivo para se defender. Então, por isso que às vezes tem pessoas que às vezes nem entram em contato com pessoas que estão positivadas, mas não se manifestam, né? Ou são assintomáticos, ou tem bem leve. Exato. Então é isso, as nossas defesas naturais são as melhores, né? Claro, a vacina também, mas a gente pode turbinar isso com a nossa imunidade. Bom, a Socorro está falando aí, médicos tratavam desta inflamação com antibióticos. Depois descobriram que deveriam ter usado anti-inflamatório. Qual seria o melhor método neste caso? Eu não sei qual inflamação que você está falando, Socorro, mas se você está falando dessa inflamação crônica que a gente está falando, ou a inflamação aguda, não sei. Se for uma infecção, né, aí a Bianca pode falar melhor sobre isso. Antibiótico está adequado se tiver infecção, se tiver bactéria, né? A gente usa antibiótico antibactéria. E, normalmente, qualquer processo inflamatório pode ser usado até de uma forma bem controlada, obviamente, que não é legal você tomar anti-inflamatório em uso crônico, né? Aí acaba até entrando com a história dos corticoides e usa-se cronicamente, diariamente, quem precisa muito, tem vários efeitos colaterais.
Então, o ideal é que a gente não cultive nada crônico. Você pode tomar um antibiótico, você pode tomar anti-inflamatório para tratar uma doença aguda com o tempo, o D1 e o D10 ali para acabar quando tiver, né, resolvido o processo. Qualquer coisa, seja um medicamento, que é até algo para te fazer bem, se você precisar usar ele cronicamente, em algum momento ele pode te trazer alguma questão. Maravilhoso, obrigada. Na minha opinião, Socorro, como nutricionista, o melhor método para tratar a inflamação é a alimentação e hábitos diários saudáveis. Idem aqui para a América Barbosa, que está falando, tenho reumatismo, minha ferritina está mais de 500, alimentos anti-inflamatórios resolveriam o meu problema? Ferritina mais de 500, ferritina alta é sinônimo de inflamação, você está sim inflamada. E, gente, o que a gente pode fazer, caminhando já para o final da nossa live, né? Porque a gente já estourou nosso tempo aqui. Para concluir, o que a gente tem que fazer para combater a inflamação crônica, principalmente? É a alimentação com alimentos anti-inflamatórios e hábitos diários saudáveis, que é tudo que eu vou falar na jornada da mulher saudável, tá? Como que você vai colocar isso em prática. Porque se você coloca para dentro diariamente alimentos pró-inflamatórios, que eu falei aqui nessa live, e não coloca os anti-inflamatórios, você não vai conseguir sair da inflamação, mesmo tomando medicamento, mesmo tomando anti-inflamatório. O remédio, que nem a doutora Bianca falou brilhantemente, é para ser pontual, para aquele momento, daquela inflamação, daquela infecção. Acabou, parou. Se você parou o medicamento e continua inflamada, é porque tem algo errado na sua conduta nutricional e nos seus hábitos de vida. Né? É isso aí. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todas e principalmente sua querida, minha amiga. Eu te admiro muito, a doutora Bianca, ela é uma excelente cirurgia plástica. Sigam ela, o Instagram dela é maravilhoso. Como é que tá o seu Instagram? Arroba doutora Bianca Ohana, OHANA. Como tá escrito aqui no título da live, aqui, tá, gente? Isso aí. E aí, é isso. Vamos juntas, meu amor, continuar orientando essas mulheres maravilhosas, deixando elas mais saudáveis, mais lindas, de bem com a vida, felizes. Essa é a nossa missão, né? Muito obrigada pelo convite, adorei participar, adoro estar aqui com você, sempre aprendo, gente, boa noite. Obrigada, boa noite, obrigada a todo mundo, tchau. Tchau.